Olá, todo mundo! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Founders PM. Hoje nós vamos iniciar uma nova série que é a Head Talks. Essa série nós vamos conversar com pessoas heads de produto para saber a sua trajetória, como foi a sua carreira, mas também o que elas esperam de pessoas que estão iniciando na carreira de produto, de pessoas mais júniores, pessoas mais plenos e etc. E eu não podia deixar de convidar para esse primeiro episódio a minha amiga, a Gisele Anversa, que eu tive a honra de acompanhar a carreira dela, a migração dela. E a carreira, a trajetória dela é uma inspiração, é uma referência para todo mundo que quer buscar essa carreira de Product Manager. Então, antes de eu chamar a Gi aqui para o palco, eu quero te pedir para você já dar seu like, já se inscrever aqui no nosso canal e ficar ligadinho aí que no final a gente vai ter uma surpresa para você que está aí buscando a sua colocação na área de produto. Então, seja muito bem-vinda, Gi, ao palco. Olá todo mundo! Olá, Mônica, estou super feliz de estar aqui, de ter a oportunidade de participar dessa conversa, contar um pouquinho aí da minha trajetória e ajudar com as pessoas que estão aí nesse nosso mundo de produto. Ai, que honra, Gi, estou muito feliz pela tua participação aqui. Então, vamos começar, vamos parar de tietar, né? Vamos começar aí com o que interessa. Gi, a tua carreira, ela é uma inspiração, como eu falei agora. Então, eu queria muito que você contasse como que foi aí os teus primeiros passos para buscar essa migração para a área de produto. Qual foi o primeiro insight aí que você teve? E aí já conta, né, qual que é a tua formação, da onde que você veio, dá um overview aí geral e aí a gente vai entrando nos detalhes. Maravilha. Poxa, baita pergunta. E até eu vou aproveitar. Eu sei, imagino que a tua audiência é super diversificada, né, Mônica? Vale aquela descriçãozinha audiovisual. Eu sou uma pessoa branca, cabelos curtos e loiros. Eu tenho 2 tatuagens no meu braço, 2 tatuagens recentes. E no fundo da minha imagem existem 4 quadros de São Paulo, Florianópolis, Dublin e Maringá. Bom, eu fiz minha transição para a área de produto em 2018, e aí já começa um pouquinho aqui dos papos de cozinha, né? Eu conheci a Mônica em 2018. A Mônica foi uma das primeiras pessoas ali da área de produto, é uma grande referência para mim até hoje, e que me ajudou muito a entender o que era esperado de uma pessoa de produto. E por que eu falo isso, né? O que era esperado de uma pessoa de produto? Porque naquele momento eu atuava num produto para construção civil e a minha formação é em engenharia civil. E por coincidência, eu acabei, enquanto engenheira civil, eu atuei com aquele produto durante várias oportunidades. Então, eu era uma pessoa que entendia profundamente do negócio, que foi usuária daquela solução e que, num determinado momento, se tornou Product Manager do produto que era responsável pelas funcionalidades de orçamento, planejamento e controle e acompanhamento de obra. E acho que um dos primeiros insights que eu tive ali sobre produto, e veio muito das conversas com a Mônica e conversas com outros pares, foi que não necessariamente tudo o que o usuário fala e que é demandado no dia a dia é o que deve ser priorizado naquele momento. Existem outras coisas que é muito importante que a pessoa de produto analise e priorize, tenha métricas e tenha uma linha de raciocínio muito bem construída para montar uma linha de priorização mais madura e bem resolvida. A gente vem muito numa cultura, e é super válido entender que o que a pessoa usuária traz como feedback é válido. Isso é super importante, porque ninguém melhor do que a pessoa que utiliza a solução para entender no dia a dia, o famoso job to be done, o que é aplicável ou não naquele produto, mas isso vai ter muito a ver com o que a gente vai falar sobre o que é esperado de pessoas de produto hoje em dia. É nossa missão entender como essas demandas se encaixam e têm potencial de gerar resultado ao momento da empresa. Então, esse foi talvez um dos primeiros insights que eu tive, insight que eu mantenho até hoje de uma forma muito vívida no meu dia a dia e que eu sempre compartilho com o meu time. Como que a gente entende, com base naquela série de feedbacks,
que as pessoas que utilizam a solução trazem, que as áreas de negócio trazem, que o suporte traz, que a nossa própria experiência como pessoas de produto também nos traz, como que a gente entende nesse portfólio de opiniões e sugestões e oportunidades aquilo que é a oportunidade que, de fato, pode gerar o melhor resultado para a empresa. Baita insight. E só vivenciando na cadeira que a gente consegue entender isso, né, Gi? Eu vejo muito membros aqui do PMAC, mas também pessoas que passam pelas nossas sessões, que pelo fato de estar trabalhando com o cliente, ou no atendimento, ou próximo ali da área do cliente, é que eles querem se tornar Product Manager, porque eles têm ali muitas sugestões de melhorias e muita coisa ali que eles já podem incrementar no produto. Mas a vida real não é bem assim, né? Quando você vira ali o gestor de produto, existem outras variáveis também na priorização, né? Exato, exato. Eu tenho muitas pessoas que trabalham aqui comigo na RD que vieram da área ou de suporte ou de sucesso do cliente e que traz exatamente essa frustração, né? Poxa, eu tinha ali todo um backlog, uma série de coisas que eu queria implementar e não dá tempo, não é a melhor opção, existem outras demandas ali. Então, de fato, algumas pessoas se frustram nisso e a minha percepção é que quanto antes a gente entende que não é frustração, é, na verdade, o trabalho de produto, de priorização, de entender a melhor oportunidade, mais a gente consegue evoluir na nossa carreira. Sim. Isso, você detalhando mais, eu lembrei de uma experiência que aconteceu comigo, né? Que meu background é de UX design e eu migrei de UX, né? E a minha primeira squad na vida foi uma squad de experiência do usuário. E aí tinha tanta expectativa dos gestores sobre eu fazer a experiência do usuário, melhorar a interface, e só que a minha squad tinha assumido um legado gigantesco de bugs. Então eu tinha que priorizar os bugs e não tanta UX ali e tudo mais. Mas muito bacana ter o primeiro, né? Já começou aí muito rico essa call aqui, essa conversa, esse podcast aqui. Mas então, Gi, me conta ali um pouco mais no detalhe, né? Hoje a tua formação é engenharia civil e aí você trabalhou nessa área e aí buscou uma migração aí para tecnologia. Quando que começou essa tua vontade? Por que você quis migrar para a área de tecnologia? Como que você galgou esses primeiros passos? Boa. Bom, acho que um aspecto aqui interessante é a minha transição de carreira, ela aconteceu num momento de mercado bem diferente do que está acontecendo hoje em dia, né? Ela aconteceu, como eu comentei, em 2018, e hoje a minha leitura, quando eu olho para trás, 2018, no mercado brasileiro, a gente via muito aquele momento da mudança de mentalidade entre a gestão de projeto em empresas de tecnologia e introdução do ágil. E aí surgiu o papel da pessoa Product Owner e todo esse contexto. Na minha leitura, e naquele momento ali, 2018, eu tinha uma formação, eu ainda tinha certificação em gestão de projeto, olha só. Isso me ajudou muito. Por quê? E talvez seja um aspecto super importante para o processo de transição de carreira. Eu entendia muito bem o que é gestão de stakeholder, eu entendia como montar um plano de comunicação, eu entendia o que é gestão de risco, eu entendia como fazer uma série de avaliações que, muito embora não estejam no descritivo do que é esperado para uma pessoa de produto, são competências que se espera dessa pessoa de produto. E como aconteceu, né? Como que essa oportunidade surgiu? Eu comentei que eu tinha certificação em gestão de projetos e eu fui contratada por uma empresa de tecnologia para atuar como gestora de projeto numa outra unidade. Eu fiz todo o processo seletivo e no final do processo seletivo, o gestor ali comentou comigo, olha, Gisele, eu sei que tem uma oportunidade para sucesso do cliente na unidade da construção civil. Você tem interesse? Eu nem sabia o que era o sucesso do cliente, não entendi e tal, eu estava interessada em trabalhar. Eu tinha acabado de mudar para Florianópolis, a construção civil estava no período de baixo e tal, e lá fui eu ser sucesso do cliente. Volto no ponto. Eu entendia da solução, eu entendia do mercado, eu entendia de gestão de projeto, então tinha um fit muito grande com sucesso do cliente. Trabalhei ali na área de sucesso do cliente, eu comecei a ter uma interface muito grande com o time de produto.
né? Então, existiam ali as pessoas product managers, eu levava essas demandas, oportunidades ali de aumentar o engajamento de clientes críticos, clientes com dificuldade na solução. E desse conhecimento eu comecei a ver aquele mundo de tecnologia e ver uma oportunidade de gerar ainda mais resultado e aproveitar tudo que eu já sabia, de construção civil, de contato com o cliente, de geração de resultado. Foi aí que eu manifestei a minha intenção, a pessoa que na época era diretora de tecnologia, e surgiu a oportunidade e eu fiz o rotation ali para a área de gestão de produto, e a coisa foi acontecendo, crescendo e avançando. Acho que a minha leitura aqui, né, Mônica, talvez você vai perguntar sobre isso, eu estou me antecipando aqui, né? Mas, Tranquilo. poxa, essa percepção assim de competências, né, que você pode aproveitar para a transição de carreira é uma coisa que ajuda bastante. E você dizer não vou falar dizer para o universo, mas dizer para as pessoas, fazer contatos e manifestar a sua intenção de migrar para a área de produto também é super importante. Sim, tudo isso que você está falando, a gente construiu aqui no PMAC como 2 pilares. O primeiro pilar que você traz, que é o pilar da proficiência, e que eu falo muito para os nossos membros aqui, e até te dou de exemplo, né? Que são as pessoas que vêm do background do negócio, do segmento, do mercado, daquela empresa de tecnologia a qual ela está resolvendo alguma dor. Porque tecnologia, no fim do dia, é para resolver algum problema, alguma dor que o usuário final tem, e a tecnologia, o produto, vem ali como um meio. Então, se você tem essa bagagem, que aí você traz, né, da engenharia civil, você já vivenciou o mercado, você já sai mais à frente do que outros concorrentes, competidores que não têm aquela experiência no mercado. E outra coisa que você fala, Aline, é que eu manifestei a minha intenção, que eu compartilhei a minha vontade, a gente chama aqui do pilar da articulação. Então, você saber se comunicar, saber se posicionar, mostrar a intenção, mostrar o interesse e demonstrar que você sabe do negócio, sabe do produto, vai te mostrando como uma pessoa proficiente para a área, né? Então, o convite pode surgir. E aí eu acho muito interessante a tua jornada por causa disso. Você tem esses 2 pilares muito fortes, que são 3, né? Proficiência, metodologia e articulação, e aí você tem o proficiência e articulação. Então, gente, se vocês têm gap nesses pilares, sigam a Gi aí, porque ela é referência nisso. Legal, Gi. E aí, quando você, então, conseguiu transicionar, migrar para uma posição de PM, você assumiu uma das squads mais importantes do Cienge na época, né, de engenharia e tudo mais. E o que você sentiu ali nessa questão de responsabilidade, de tomada de decisão, né? Você vinha de proficiência, então você tinha ali um bom background do negócio que já te dava uma confiança, mas ainda assim você estava migrando para uma posição que você nunca tinha vivido antes, né? Boa, boa. Até vou registrar o feedback super tempestivo, Mônica. Eu assino embaixo tudo que você falou com relação aos 3 pilares, sabe? Isso é o que acontece na prática, isso é efetivo, não é teórico, é prático mesmo. Então, parabéns ali pela consolidação em 3 pilares, porque de fato é isso. E o que eu tive que desenvolver ali nesse momento, quando eu entrei no time, entra em consonância com o que você falou da proficiência técnica, né? De entender sobre gestão de produto, a metodologia, né, que você comentou, sobre entender sobre gestão de produto. Qual que é a minha percepção, né? E aí vamos voltar lá em 2018, quando eu entrei nesse time. Eu tive a sorte de entrar num time que tecnicamente era muito forte. Eram bons desenvolvedores, com uma senioridade muito boa. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas de produto que estão em transição de carreira e que estão começando nessa jornada é: o time de desenvolvimento pode fazer uma pessoa de produto ou pode acabar com uma pessoa de produto, sabe? Isso não é para criar medo, mas é importante a gente entender que tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente articula, tudo aquilo que a gente define, acontece através das pessoas desenvolvedoras, da confiança, da construção desse relacionamento.
A Daiane Correia, ela tem uma frase que eu acho sensacional. Ela contou que quando ela começou a transição de carreira dela, ela se preocupou em ser a pessoa de produto certa para aquele momento ali do time, sabe? Então, acho que essa leitura é muito clara. O que eu procurei lá naquele momento? Olhando para trás da minha jornada, uma das coisas que eu fiz, eu fiz um fim de semana, fiz um curso gratuito de desenvolvimento. Eu aprendi a codar em HTML e CSS, não é a linguagem mais moderna, mas eu queria entender a lógica por trás daquela estrutura, para conseguir ter vocabulário e minimamente me aproximar daquelas pessoas desenvolvedoras. Então, é a empatia. A gente fala tanto em produto, né, de empatia, mas se você tem empatia com a pessoa desenvolvedora, entender um pouco mais sobre o trabalho dessa pessoa também é super importante. Além disso, eu fui ali me preparar e me capacitar em gestão de produto. Foi aí que a gente acabou se aproximando bastante, né, Mônica? Na época, você era na época não, até hoje é uma super referência em discovery de produto, a gente conversou bastante sobre isso, você me ajudou a entender sobre os frameworks, sobre como utilizar, sobre a importância do processo de descoberta e tal. E por que naquele momento eu priorizei discovery? Porque para mim, quando eu comecei a estudar o que é a gestão de produto, ficou muito claro que executar, eu tinha o time que poderia me ajudar. Era importante que eu soubesse, mas o time me ajudaria. Mas, ao mesmo tempo que ser uma engenheira civil e ter utilizado a solução era uma força para mim, isso poderia se tornar uma fraqueza se eu não construísse um processo de descoberta eficiente, ou se pior, eu fizesse um processo de discovery para validar a percepção que eu tinha. Seria a ruína como pessoa de produto. Então, naquele momento, uma competência super importante para eu aprimorar era o processo de descoberta. E depois, quando eu superei isso, fui para outros e outros processos e fui evoluindo. Eu considero que é muito importante, né, para a pessoa que está em transição de carreira, entender quais que são as forças, as fraquezas dela, e naquele universo de coisas que tem que se aprender, escolher aquilo para priorizar. Não adianta querer abraçar o mundo. Poxa, eu fiz a transição de carreira agora, então eu vou estudar growth, eu vou estudar APIs, eu vou estudar inteligência artificial em produto, discovery, delivery e N outras coisas, porque não vai dar certo. Não vai funcionar, né? A gente vai gerar uma carga cognitiva que não compensa, e o pior, conhecimento sem colocar em prática também não agrega, né? A gente não assimila aquilo. Então, por isso é importante esse passo a passo. Legal. Tudo que você fala é muito bacana, porque é a prova viva do que a gente ensina, porque, claro, a gente viveu isso, então acaba ensinando. Quando você fala ali que você fez um curso de tecnologia e etc., para aprender mais o vocabulário técnico, etc., isso tudo você fez depois que você já estava no cargo, né? Então, você percebeu ali dentro do cargo quais eram os teus gaps e foi priorizando esses gaps com uma ótima inteligência de autopercepção, né, autoconhecimento e conhecimento da área, né, também, para saber o que priorizar. Porque muitas pessoas tentam migrar para a área de produto ou começar a buscar essa área fazendo 1 zilhão de cursos realmente, ou ficando perdidas. Agora estão pedindo IA, né? Que é o exemplo mais claro agora. Não, então vou fazer esse curso, então vou comprar aquele outro, e aí não tem uma rota, né? Que nem você falou, que é a priorização do teu plano. Aqui no PMC a gente chama isso de diagnóstico PMC e roadmap de carreira PMC, que primeiro a gente entende em que nível você está na cadeira de produto, para depois priorizar o que você vai então fazer para esse próximo passo. E mais uma vez, né, a Gi é essa referência de que isso funciona realmente. E aí, quando você começou a ver, né, esses gaps e evoluir aí a tua experiência e etc., o que você foi percebendo? Eu entendi que o teu maior gap foi: eu não posso ser a usuária, né? A única usuária do produto, eu tenho que validar minhas opiniões conversando com
os demais usuários, enfim, porque o produto não é para você, né? E isso é um erro até de PMs como um todo, não só de PMs que vêm ali do negócio, né? Mas na maioria a gente acaba, às vezes, assumindo, né? Inferindo muito as hipóteses ali e não validando, né? Mas salvo isso, depois que você percebeu isso, o que você entendeu ali que mudou na tua jornada e aí o que te fez falar e assumir? Realmente eu sou uma Product Manager. Uau, baita pergunta, Mônica. Uau, eu tô pensando para trazer uma resposta robusta à tua pergunta. Eu acredito que a grande virada de chave para mim aconteceu quando eu desmistifiquei essa aura de tecnologia que às vezes existe em produto, de achar que é algo totalmente intangível, totalmente longe, totalmente complexo, que só gurus, que só grandes referências dominam isso. E eu entendi que, de fato, o que uma pessoa de produto faz, o que uma product manager faz no dia a dia é ser uma pessoa de negócio próxima ao time de tecnologia. E isso me ajudou muito a priorizar quais competências eu deveria trabalhar de acordo com a velocidade de carreira que eu gostaria de trazer para mim. Olha só, né, eu acho que isso é super impactante, porque eu vou até me permitir trazer um outro contexto aqui, tá? Claro. Esse ano eu faço 45 anos, né? Quando eu fiz a transição, eu estava ali com meus 37, 38 anos. Obviamente que eu não tinha, e eu já vinha de uma carreira robusta, né? Eu tive uma carreira anterior e tal. Então, obviamente que eu sou mãe e tal, na época minha filha tinha lá seus 7 anos, eu não tinha muito tempo, né? Pelas minhas condições de vida, porém, em outras questões, de ter uma carreira, de me dar muito tempo nessa carreira. Certo ou errado, não vou entrar no mérito dessa discussão, mas era um ponto ali que estava no meu radar. Então, bacana, eu comprei o desafio, e várias ressalvas aqui, a decisão de uma carreira acelerada é uma decisão muito complexa, que precisa de muita maturidade, muita orientação, mas eu entendi que, sendo esse o desafio que eu estava disposta a assumir, era preciso fazer essa jornada com um plano ali robusto. Então, tudo bem, eu fui ali no processo de descoberta, comecei a ter fluência nisso, comecei a perceber que aqui a documentação que eu montava era razoável, experimentei, errei, fiz análise, aceitei crítica, tive muita humildade ali para passar por esse processo, e depois, quando eu me senti segura em discovery, aí eu dei um passo além. Como eu queria essa carreira acelerada, o passo além que eu dei foi aprofundar ainda mais o meu entendimento de produto como parte de uma empresa de tecnologia, né? Como o inativo que uma empresa de tecnologia desenvolve para conseguir ganhar dinheiro em cima disso. Não é o ponto principal, mas é aquilo que faz aquela empresa ganhar dinheiro e tem toda uma motivação aí em cima. Nessa hora foi que eu tomei a decisão de estudar mais sobre growth, sobre PLG, sobre outros assuntos que me ajudaram muito a ter essa visão de negócio e deu uma virada de chave muito legal na minha mentalidade. Então, eu acho que o grande ponto aqui, e hoje, né, como head, eu tenho a oportunidade de liderar pessoas coordenadoras que lideram contribuidores individuais de diferentes senioridades. Então, da posição que, felizmente, hoje eu ocupo, eu consigo ver muito bem o que é a diferença de senioridade desses vários níveis. As pessoas que estão começando, elas se preocupam muito com o como ali no dia a dia, com o processo no dia a dia. Então, como que eu vou fazer gestão do backlog? Qual é o framework que eu uso para produto, para fazer o discovery? Como que eu escrevo uma história de usuário? E tá tudo bem. É isso que a gente faz naquela etapa inicial. Conforme a gente vai evoluindo nessa senioridade, a gente começa a se perguntar, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer o discovery? Ou então, se a resposta desse porquê é não,
Por que eu não preciso fazer o discovery? Por que nessa entrega especificamente eu posso usar uma abordagem mais simples? Por que essa entrega é importante em detrimento daquela? Porque nesse momento receber uma influência do stakeholder é válido em detrimento de entregas que eu tinha planejado. Então a pergunta sai do como eu faço e se torna o porquê que isso é melhor, que outras alternativas estão na mesa. Uhum. E o que tu traz ali dessa tua próxima fase, né, desse teu entendimento, e um ponto que você traz também, que é o outro ponto que eu falo que a Gia é uma referência nisso, é que ela teve, né, essa migração e uma aceleração realmente, né? Ali você tinha 37 com 45, não sou muito boa com contas, mas em pouco tempo você chegou numa posição de head, de uma posição de gestora aí também. Então é uma carreira inspiradora realmente, porque a transição para produto, geralmente as pessoas já vêm de alguma outra bagagem e elas vêm um pouco ansiosas para crescer rápido. Foi o que aconteceu comigo, acho que é, né, um pouco que aconteceu com você também. Já era gestora também de product design antes, então, virei PM, como que eu vou ser gestora de PMs, né? Então, é um pouco essa questão que a gente vê e percebe quando as pessoas querem vir para essa área, que também elas querem um crescimento acelerado. E você é uma referência nisso. E aí, por isso, esse podcast, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Porque a ideia é a gente abrir essa caixa preta da tua carreira aí e tentar modelar aqui com os nossos, né, com as pessoas que estão ouvindo. Então, depois que você percebeu, pronto, agora eu sei um pouco mais da técnica, que é o pilar da metodologia, né? Então, um pouco mais da técnica de produto, o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, que é os primeiros passos. Você percebeu que produto não era só o dia a dia ali da Squad, era também o entendimento de negócio, o entendimento do mercado e etc. Que aí é uma visão que a gente fala que é dentro do pilar da proficiência também, mas é uma visão mais de aqui a gente chama, né, Founders PM por um motivo, né, que é uma visão mesmo de fundador ali, quais são os dados, os números que a gente precisa também estar acompanhando como pessoa de produto, entender, e esse entendimento que você teve, você entende que isso veio como, assim, a partir de alguns feedbacks, e a partir de quando? Qual o produto que você começou a assumir que veio essa necessidade de entender mais growth, mais mercado, mais crescimento? Ótimo. Isso aconteceu muito quando eu saí da minha zona de conforto, sabe, Mônica? E esse é um ponto super importante. Eu me recordo, isso foi em 2020, eu fui evoluindo ali no Cienge, eu cheguei num ponto, poxa, eu estava confortável, eu conhecia as pessoas, eu gerava impacto, eu tinha influência, porque de fato eu conhecia, eu já dominava o produto, eu sabia fazer entregas de produto, eu tinha o linguajar de produto, eu conseguia conversar com as pessoas nesse aspecto, dominava a indústria e tal, mas tá bom, era confortável, né? E aí eu decidi sair da Softplan e eu fui trabalhar com o Open Banking. Nesse momento onde eu saí da zona de conforto, onde eu, engenheira civil, fui trabalhar como Product Manager num produto financeiro com o Open Banking que estava começando no Brasil, foi a hora que eu coloquei à prova toda a bagagem que eu tinha de gestão de produto, porque ali eu era 100% Product Manager. O conhecimento anterior que eu tinha, o conhecimento ele é sempre útil, né? Mas ele não era tão diretamente aplicável ali no meu dia a dia. Então, foi o momento onde eu tive que trabalhar muito a mentalidade, o famoso senso de produto, para, de fato, tomar as decisões, porque as decisões deixaram de ser intuitivas e elas tiveram que se tornar mais preditivas, mais racionais, mais efetivas. Então, foi a hora que entrou muita análise de dados, foi a hora que entrou muito entendimento de mercado, posicionamento de concorrência, olhar para o que o time de vendas estava trazendo, o que as áreas de negócio precisavam, o que jurídico necessitava naquele momento. Então, todo esse cruzamento de informação, e eu volto no ponto, a minha decisão foi de uma carreira acelerada. E eu coloquei um produto super complexo, né? Tive a oportunidade de entrar no produto super complexo, onde eu tinha regulamentação, uma série de coisas em cima, e isso me ajudou a perceber de uma forma muito cristalina o que de fato era o produto e como isso acontece dentro de uma empresa e o que a gente precisa fazer até chegar no final de levar um produto para o mercado, sabe? Então,
A minha leitora, né? Gisele, se você me perguntasse, Gisele, o que eu preciso fazer para tomar esse choque de realidade, enxergar o produto com mais pragmatismo? O que eu acho que é o extrato disso tudo que eu falei é: vá conversar com outras áreas e entenda o impacto que o produto gera para essas áreas. Se o produto for ruim, se o produto não performar, se o produto tiver algum problema de privacidade, de governança, qual que é o risco jurídico? Por que o produto não vende? Por que eu não assino contrato com uma grande conta? Porque como que a entrada em produção de um novo produto impacta a operação? Nessa hora cai o véu de que produto é só aquilo que a gente faz no dia a dia da squad e tal, e que não gera impacto lá na ponta, sabe? Então, esse contato, que é a hora que o produto se torna um tangível, que toda uma empresa, que toda uma organização precisa vender para gerar lucro, é uma hora muito bacana, é difícil, mas que gera um crescimento de percepção muito, muito grande. Sim. Acho que um ponto que te... Olhando de fora, né, Gi, que te ajudou bastante para ter esse entendimento rápido disso, é esse teu pilar da articulação, que é essa tua comunicação, essa tua vontade de conversar com as outras áreas, esse teu desejo de estar buscando informação, buscando desafios, buscando entender mais, porque realmente, né, a vivência de produto não é dentro da squad numa caixinha ali, né? Você está desenvolvendo o produto para o CS, para o suporte, para o comercial, para o marketing e para o cliente e para o mercado também, né? Então, essa tua competência de comunicação, de articulação, te ajuda muito nesse sentido, assim. Gente, a Gi também é referência nisso, então busquem aí seguir ela também. Então, isso que eu vejo, né, desse teu entendimento. E aí, nessa época ali, você ainda estava como PM, não era gestora ainda, certo? Nessa época eu era PM, e você veja, né, Mônica, quando eu decidi sair da Softplan, do Cienge, eu estava na minha primeira posição de coordenação, eu cheguei até coordenação no Cienge, eu dei um passo atrás de carreira, voltei como PM sênior nesse produto de Open Banking, justamente para fazer essa validação. Foi um movimento de carreira que, para mim, fazia muito sentido. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que foi uma escolha muito bem acertada. Sim, isso acontece também muito com as pessoas quando elas migram internamente, né? Então, às vezes elas não têm tanta confiança que realmente elas são product managers e precisam ir para o mercado para ver se o mercado valida, né? Se o mercado contrata ela como pessoa. E aí entendi que o teu movimento foi um pouco parecido com isso. E ali, quando você entra num produto novo, numa grande empresa, o que você então entendeu que poderia ser o teu próximo passo para conquistar, então, aí a posição de gestão novamente, e aí gestão de PMs, para voltar a buscar aí essa tua aceleração, né? Então, você... E aí uma coisa que você fez também, que eu pesquei aqui, eu vou anotando para lembrar, é que você teve uma vivência do ciclo de vida do produto, né? Pelo que você falou, você lançou um produto novo e etc, né? Que é uma vivência que a gente fala que é um 360 da vivência de produto, né? Então, depois que você teve essa vivência, o que você fez aí para buscar os teus próximos passos? Boa, boa. Então vamos lá, né? Eu acho que revisitando, colocando numa ordem. Eu tive ali o meu processo de transição, onde eu tive a oportunidade de, num ambiente seguro, treinar minhas competências como pessoa de produto. No meu segundo movimento de carreira, eu validei essas competências fora de um ambiente onde eu tinha o domínio executivo. E no meu terceiro movimento, eu testei um produto de outro escopo alheio àquele que eu estava trabalhando. Então, aí eu fui trabalhar com uma solução de BNPL, ainda é no setor financeiro, mas tem uma logística ali totalmente diferente. Eu tinha investidores envolvidos ali. Lembra, esse aspecto foi mandatório para mim. Eu procurei um movimento de carreira com uma empresa no processo diferente. Era até uma startup, então eu tinha uma cultura ali muito diferente. As duas empresas anteriores que eu trabalhei, elas eram empresas mais bem estruturadas, e aí eu fui para uma startup recém-investida, onde eu tinha uma pressão
de entrega totalmente diferente. Então, eu adquiri ali uma terceira experiência. Hoje, né, óbvio, engenheira de obra pronta, quando a gente olha em retrospecto, fica fácil ter as avaliações. Mas eu me recordo que passar por uma startup era uma experiência que eu queria viver. Todo mundo falava, poxa, ambiente de startup é diferente de fato, é um ambiente totalmente diferente. E eu quis ter essa experiência até para eu entender onde que eu me situaria dentro da minha carreira. O que tinha mais fit com a minha ambição. Uhum. E ali, provavelmente, você fez um monte de papel junto, não só o papel de Product Manager, né? Ai, eu fiz. Foi uma loucura. Nossa, eu fazia de tudo. Marcava reunião com o cliente, montava documentação, apresentação para stakeholder, falava com o comercial, montava processo para CS, montava fluxograma. Nossa, eu fazia de tudo. Foi muito bacana. Foi uma experiência muito legal e que me deu uma leitura de ponta a ponta do processo de produto dentro de uma empresa investida. Legal, legal. E aí, subindo, né, os steps aí da tua carreira. Aí agora, não sei de quanto tempo que foi dessa posição para a tua posição atual, mas se tu puder contar resumidamente como você chegou nessa tua posição atual, porque eu acho que aqui a gente encerra esse primeiro bloco falando da tua carreira e depois a gente começa o segundo bloco falando aí das expectativas de pessoas de produto. Boa, boa. Depois dessa empresa que eu comentei, né, de BNPL, aí veio o primeiro convite para uma posição de liderança de produto. E olha como é importante, né, a questão da comunidade. Eu recebi esse convite para assumir como uma liderança de produto de uma pessoa que eu conheci em um curso de Discovery que eu tinha feito 2 anos antes dessa oportunidade. Então eu conheci a pessoa, nós estávamos numa comunidade, eu era muito ativa nessa comunidade, eu conversava e eu sou uma pessoa que eu cuido muito da minha imagem pública, eu sou muito atenta com isso, né? Então, essa pessoa me conhecia, ela gostava dos meus posicionamentos e tal, e ela me fez o convite para assumir como Product Lead dentro dessa empresa para levar a cultura de produto. Olha que coisa maluca, né? Depois ali de um tempo, eu estou falando lá, depois de seis anos nessa trilha de produto, eu recebi um convite para levar a cultura de produto na empresa, sendo a pessoa que mais conhecia de produto, para levar ali para esse contexto da empresa. E foi super interessante, porque era uma empresa de e-commerce, eu fui levar a cultura de produto e foi a minha primeira liderança. Isso me deu mais uma bagagem, mais uma estrutura. E quando eu estava nessa empresa, aí eu recebi o convite da RD para assumir aqui como liderança de produto. Eu vim para a RD como Product Lead, e atuei ali durante um tempo como Product Lead. Eu era responsável primeiro por uma tribo, depois eu agrupei 2 tribos, depois eu fui para 3 tribos, até que em junho de 2024 eu recebi o convite do meu diretor para assumir 100% da área de produto do RD Station Market, que é o nosso produto ali mais antigo e é o produto de marketing. Acho que esse é um pequeno resumo dessa reta final, sabe? Até engraçado, eu fiz 3 anos de RD, agora é dia 9 de janeiro. Parece assim que são 20 anos, pelo tanto de coisa que eu já fiz aqui, pelas todas as coisas que aconteceram, e continuo apaixonadíssima pela RD, é uma oportunidade profissional incrível, eu tenho a honra de trabalhar com pessoas incríveis, e esse é um pouquinho da minha trajetória. Ai, que linda. Tá. Isso que você fala ali sobre o networking, a comunidade, né? Isso foi um outro ponto que eu percebi, né, acompanhando a tua trajetória, e que a gente ensina também, porque lá atrás, quando eu organizava comunidades, eu não sabia que era uma estratégia para o networking para a carreira, né? E depois, criando as nossas metodologias aqui de ensino, a gente definiu isso. E você usa disso também muito bem para esse teu
networking. A gente fala que a comunidade, né, acaba ajudando você a ser recomendável. Você não precisa necessariamente trabalhar com aquela pessoa para aquela pessoa te indicar. Na comunidade, você demonstrando, claro, né, Gi, você comentou aqui, eu era ativa, eu estava ali trazendo minhas opiniões, e obviamente, né, pela tua qualidade de informação, tudo isso foi gerando ali essa recomendação para você, né, ir crescendo e acelerando aí na carreira, né? E essa tua busca por comunidade, quando que você percebeu que você precisava disso? O que que você entendeu que a comunidade ali poderia te ajudar? Boa. Eu percebi isso muito cedo, sabe, Mônica? No primeiro evento de produto que eu fui, foi um evento em 2019, eu fui no TDC aqui de Florianópolis, eu olhei aquilo e falei assim, cara, isso daqui é incrível. As pessoas estão aqui compartilhando conhecimento, se ajudando, trocando entre si. Eu comentei, eu era engenheira civil, na engenharia civil isso não existia. Né? Ali era todo mundo querendo esconder o jogo, ninguém falava o que fazia, como se fosse um segredo de Estado, assim, um segredo de negócio. E quando eu vi a comunidade, o TDC, as pessoas no palco falando e coisas objetivas, eu falei, cara, isso é poderosíssimo, eu quero fazer parte disso. E eu comecei aos poucos, né? Eu fui primeiro ouvindo, entendendo como aquilo tudo acontecia, né? Quem era a referência, quem é o quê, como que as coisas vão acontecendo, isso me ajudou a organizar melhor. Depois eu comecei a perguntar, então me aproximar das pessoas muito numa condição de aprendiz, entendendo como eu poderia absorver o conhecimento dessa pessoa, e até que eu cheguei num momento onde eu tinha coisas para ensinar, sabe? E isso é uma coisa que me realiza muito, assim, quando você consegue devolver para a comunidade tudo aquilo que você recebeu, isso é maravilhoso. A comunidade ela é muito generosa, né? Ela te ajuda muito, ela te abre muitas portas. E devolver isso para a comunidade também é muito bacana. Óbvio, traz visibilidade, faz com que as pessoas te conheçam, abre muitas portas. A visibilidade, ela te abre sim muitas portas, desde que você trabalhe com isso com responsabilidade. Mas para mim o mais gostoso disso é a possibilidade de você devolver para a comunidade e ficar o tempo todo aprendendo com as pessoas, porque não é porque você, poxa, hoje eu estou numa posição de head, que quando uma pessoa APM me faz uma pergunta simples, aquilo não me gera uma reflexão, né? Porque às vezes você avançou tanto, você está com a mentalidade tão longe em tantas outras coisas, que quando você volta para aquele básico e reflete, tá bom, mas por que é assim? Isso também te gera um aprendizado, te gera outras coisas. Então, a comunidade, para mim, ela é fundamental nesse sentido. Conhecer pessoas, aprender com as pessoas, devolver para a comunidade e ter a possibilidade de, o tempo todo, se questionar se a forma com que você pensa, as crenças que você tem, ainda são, de fato, crenças válidas ou se você já entrou no piloto automático. Muito legal, muito bacana. Quando eu decidi atuar na comunidade ou estar na comunidade foi quando eu terminei a minha pós-graduação em design de interação lá atrás, em 2012, eu acho, 2012. E eu falei para mim, eu quero continuar aprendendo, eu falo, a vanguarda do conhecimento, eu quero continuar tendo esse funil de conhecimento rico, novo, que eu tenho aqui na pós-graduação. E aí foi quando eu comecei a organizar o IXJ, depois o ProdTank, e isso que você falou é justamente isso, né? Validar se aquele teu conhecimento ainda é um conhecimento que é válido para o mercado ou se já tem alguma outra coisa nova, porque a nossa área, a carreira nossa ali de tecnologia, né? Vai mudando, alterando muito rápido, né? Então, essa era a minha forma. E quando você traz, meio que reflete isso em mim também, de continuar aprendendo e crescendo, não à toa, né? A gente criou a Founders PM também com essa comunidade de continuar sempre, e não à toa, né? O nosso podcast aqui, né? Continuar sempre aprendendo também com os convidados, com as pessoas que fazem parte. Eu quero fazer um ponto aqui e fazer um share aqui da minha tela. Não sei se você vai brigar comigo, mas não sei se você vai conseguir ver também. Olha ali. Aqui só é a gente, lembra?
Em 2018. Nossa, eu lembro! Meu Deus do céu, foi em outra vida, meu Deus. O Ai, que Arthur veio delícia, aqui com Mônica. o Horácio, né? A gente trouxe eles para Aham. organizar o curso, acho que Mobile Product Manager, aqui em Florianópolis. Eu estou aqui, né? Ainda tinha franjinha, bem metaleira ainda. E a gente está aqui, galera. Olha só, não sei se vocês estão vendo. Peraí. Eu estou aqui e a gente está aqui. Eu Meu comecei. Deus, nossa, eu me lembro como se fosse ontem. Eu acho que você ainda. Eu não sei se você já estava na cadeira de PM ou se ainda era ali CS. Não lembro se nessa época você já estava. Estava Eu bem estava nessa em fase de vias migração, né? de. Eu já estava negociando a minha transição. Estou vendo ali a data, 5 de agosto. Eu fiz a minha transição, eu sou ótima com data. A minha transição foi no dia 8 de setembro. Foi o dia que eu sentei oficialmente na Ah, cadeira de legal. produto. Então, eu estava ali part-time na posição de pessoa de produto. Que legal. Foi aí que a gente se conheceu. Foi mesmo, caramba. Eu lembro, Eu você tinha outras fotos, mas organizou. essa daqui é menos reveladora. Muito boa. Ai, ai, sim. Bom, Gi, então indo agora para o segundo bloco, que é essa posição de gestora head, né? Como que você vê aí o papel de Product Manager e agora, né, olhando para esse mercado que a gente está, que eu falo que é o novo playbook, a new playbook era de Product Management, por causa aí da popularização da IA e tudo mais. Então, como que tu vê esse papel hoje? E aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre os níveis e o que é esperado aí de pessoas de produto na tua visão, tá? Ótimo. Eu considero que é um momento que ele reverte um pouco o conforto que as pessoas de produto têm que sentir ocupando esse papel, sabe? E aquilo que elas priorizam como habilidades fundamentais para aprender. O que eu vejo como impacto principal da inteligência artificial no dia a dia das pessoas de produto. Inteligência artificial abre um universo muito grande para capacidade de análise de informações que estão disponíveis nas redes, sabe? Então, poxa, se você vai fazer um desktop research, hoje em dia qualquer pessoa espera um grau de profundidade muito maior e um tempo muito menor para essas análises. Com um bom prompt, você consegue montar isso com muita facilidade, além de interpretar dados que a empresa possui, dashboards, relatórios, informações e tal. Então, eu acho que o primeiro ponto do impacto da inteligência artificial é a capacidade que é esperada de pessoas de produto de montar um bom racional e uma boa linha de análise das informações ali pertinentes. O segundo ponto é que é também esperado a autonomia dessas pessoas de produto e um nível de experimentação maior do que a gente tinha há algum tempo atrás. Quando eu estou falando de low code, no code, outras ferramentas que a gente tem aí disponível, se espera que a pessoa de produto tenha mais autonomia, indo além do time de produto, para fazer experimentos simples que ajudem a validar. Então, se você é uma pessoa de produto que vai esperar lá as N semanas de sprint para colocar um produto na mão do cliente para validar a tua hipótese, com uma solução low code, você pode colocar isso de outra forma na mão do cliente, fazer experimentos em paralelo com o desenvolvimento mais robusto. Se a gente pegar lá atrás, né, o triple track agile, ele ganha uma velocidade muito menor, muito maior. A gente aperta aqueles losangos e a gente entra num processo ali de aprendizado cada vez maior. E o último ponto que tem consonância com tudo isso que eu falei anteriormente veja aqui, fazer o processo de descoberta se tornou mais profundo e existe uma expectativa de ser mais rápido. É esperado que pessoas de produto experimentem mais e tenham mais autonomia para montar os seus recursos necessários, quer seja de experimentação, quer seja de pesquisa de dados, independente do time de desenvolvimento. E o último passo ali uma vez que eu me torno mais produtivo nessas habilidades técnicas,
como eu trabalho as minhas competências como pessoa de negócio. O que eu tenho percebido claramente, óbvio, né? Eu acho que tem um grande viés do contexto onde eu estou inserida. E hoje, passando um overview rápido, a RD é uma unidade de negócio da TOTUS, que é uma Big Tech brasileira. O que eu sou cobrada, o que eu cobro das pessoas que trabalham comigo e o que vem ali nessa carreira, nessa árvore de cobranças e expectativas é inteligência emocional, resiliência, capacidade de desaprender e reaprender e a habilidade de juntar todos esses pontos. Eu vejo, Mônica, que hoje a gente tem ferramentas técnicas muito boas que aceleram muito a nossa qualidade de construção de informações. Mas quanto mais sabedoria no sentido de conseguir assimilar tudo aquilo e fazer as perguntas certas e concatenar tudo e ter a articulação, a habilidade para trabalhar com isso, para gerar resultado e levar as informações corretas para o interlocutor, maior o resultado que as pessoas geram, sabe? E eu vejo que tem pouca gente falando sobre isso, sabe? A inteligência artificial é super legal, mas se eu faço um prompt ruim, vai tudo por água abaixo. Esse excesso de ferramentas que a gente tem é muito legal, mas se eu pegar tudo aquilo e não der visibilidade, não saber fazer as perguntas certas e não articular de forma correta dentro da empresa, eu também não vou gerar o resultado que eu posso. Boa. Muita coisa que você falou aí, dá para comentar também sobre o que a gente acredita aqui, né? Por exemplo, o pilar da proficiência e o da metodologia, por si só, não vai te fazer uma pessoa de produto. Sim, o pilar da articulação, porque é como você vai expor tudo aquilo que você sabe, ou todo aquele conhecimento que você aprendeu. Então, se você não tem os 3 pilares, ok, ninguém vai ter os 3 pilares 100%, mas você ter eles bem balizados, você vai conseguir ser uma boa pessoa de produto, porque você vai saber utilizar da metodologia. Eu falo que a proficiência é saber o que fazer, a metodologia é saber como fazer, e a articulação é saber comunicar o que precisa ser feito, que é justamente um pouco aí o que você está trazendo de eu tenho várias informações, eu estou acelerando aqui a minha jornada, mas se eu estou criando coisas que não são relevantes para o mercado, eu estou mais atrapalhando o meu negócio, o meu produto, do que realmente entregando o valor, né? E aí, outro ponto que você traz quando você fala de tá apertando os losangos, eu falo que a gente está achatando as nossas hierarquias no mercado. Hoje a gente não tem mais um GPM para 2, 3 PMs. Hoje a gente está vendo o nosso mercado se achatando mais, porque não precisa mais tantos papéis, tantas pessoas para se desenvolver produto, né? Então, que nem você falou, poxa, um Product Manager não precisa esperar o desenvolvimento para ir lá e fazer uma prototipação. Então, ele já pode acelerar ali esse desenvolvimento, que no outro viés do meu olhar aqui é esse achatamento da hierarquia aí, que provavelmente a gente vai ter squads aí um pouco diferentes, né, na sua hierarquia e arquitetura. Mas, bom, esse papo de IA aí, eu acho que vale até um outro episódio, fazer uma talk, algum evento aí, porque é bem complexo, mas é muito rico também. E aí agora, Gi, eu queria entender um pouco, você falou, né, dessa visão do que você espera de uma pessoa de produto, principalmente com essas tendências. E agora eu queria entender o que você espera de quem está começando. Quando eu sei que hoje, né, na tua hierarquia, você não chega a talvez conversar ou contratar com o APM, mas quando você vê ali no dia a dia, o que você espera dessas pessoas que estão migrando ou iniciando aí para a carreira? Para tu dar uma dica aí para nossa audiência. Legal. Nossa, uma pessoa APM, ela me impressiona se ela entende que existe uma problemática ali que os diferentes níveis de operação estão operando,
sabe? Uma pessoa PM que chega para mim e fala de níveis de voo, que fala dessa percepção de que consegue entender que o porquê que existem os cargos que existem na empresa. E foi muito interessante você falar do achatamento, porque isso de fato está acontecendo, sabe, Mônica? Antigamente tinha muito a trilhinha ali, né? E você tinha uma Product Lead, GPM, Head, VP, tal. Hoje a gente tem N condições. Mas se uma pessoa PM ela consegue entender dos níveis de voo ali dentro da empresa, que existem diferentes preocupações, isso é uma coisa que super me impressiona. Uma pessoa PM que chega num processo seletivo, por exemplo, da RD, e ela pergunta, e o que mudou na RD com a aquisição da TOTUS? O que está acontecendo no dia a dia de vocês? Qual a dependência com a empresa? Também é uma coisa super bacana, sabe? Pessoas de produto que estão chegando e que entendem muito além ali da tecnologia e fazem perguntas de fora disso, que não ficam naquela pergunta, mas você usa Gira ou usa tal coisa, sabe? Usa Mixpanel ou usa Tableau? Nossa, não, sabe? Não. A ferramenta é o de menos. Com inteligência artificial, no fim das contas, a ferramenta é o de menos. Mas se a pessoa entende que ela está ali para resolver uma série de desafios e que existem coisas complexas e que existe uma estrutura de empresa que vai influenciar no trabalho dela no dia a dia, isso é uma coisa que me impressiona. E um hackzinho, isso daí eu trago do tempo que eu trabalhava com mentoria, né, que eu fazia mentorias, e que é importante, serve para qualquer lugar, para qualquer cargo, para qualquer situação. Quando você tiver a oportunidade de contar o teu impacto na empresa, faça isso de forma simples e compacta. Seja a pessoa que consegue explicar com simplicidade, em poucas palavras, aquilo que você fazia. E se você for contar um case, conte qual que era o contexto ali envolvido, qual era o contexto ali envolvido e, com base nesse contexto, uma definição bem sucinta e bem explícita do problema que você resolveu. O que você fez para resolver aquele problema? Então, o que você descobriu? Como você desenvolveu a solução? Como você levou essa solução para ser validada e o resultado que você gerou? Essas 4 informações, uma pessoa que está no processo seletivo, independente se é a PM ou independente se é a pessoa coordenadora, que venha conversar comigo e que saiba trazer os cases dentro desse formato, ganha pontos comigo, sabe? É uma coisa que eu admiro muito, porque a capacidade de síntese, a capacidade de comunicação, a capacidade de entender que pessoas de produto entendem contexto, com base nisso, identificam o problema a ser resolvido, criam um método de resolução, entregam na mão do cliente, medem resultado, me faz perceber de cabo a rabo como que a pessoa opera naquilo tudo. Essa árvorezinha, né, dessas 4 etapas nunca muda. Os meus cases hoje em dia, eles passam por essas 4 etapas. O que muda é o tamanho do problema, né? Eles são mais ou menos complexos. Mas a forma como a gente conta o que faz é sempre a mesma. Sim, por isso que eu falo, muitas pessoas que querem migrar ou querem acelerar ou, né, ir para um próximo passo, o que elas precisam é essa tradução, colocar dentro dessa caixinha que a gente chama aqui do método Apex, então, que é a construção do case no formato de produto, né? Então, muitas vezes, poxa, eu já vivenciei isso, já gerenciei um negócio, eu já cresci, já aumentou receita, já diminuiu o churn e tal. Poxa, então tudo isso é pensamento de produto. Então, como que a gente traduz tudo isso e gera ali esses cases? E você trazendo isso valida mais uma vez que é o que é esperado aí de lideranças, de recrutadores na hora que a pessoa está na entrevista. E isso eu vejo muito os nossos membros aqui, Gi, que eles chegam aqui e a gente vai conversar, fazer uma simulação de entrevista e fica ali 15, 20 minutos, 30 minutos só falando ali dele, da vivência e tal, e nada do que o gestor, o líder espera ouvir, assim. Então, gastou seus 20, 30 minutos da entrevista não entregando nenhum valor.
E outro ponto que você trouxe sobre o que ganha pontos comigo numa entrevista, quando a pessoa vem com um conhecimento do meu negócio, do meu mercado, que é que você falou, poxa, como que foi a aquisição, como que está aí esse trabalho agora, o que é esperado e tal. Isso a gente chama, né, da proficiência, que é essa preparação para a entrevista. Não é só se preparar com perguntas técnicas, mas é estudar aquela empresa, avançar ali nas redes sociais daquela empresa, ou, enfim, nos portais de notícia, entender o que está acontecendo com aquela empresa, seguir os líderes, né? Ver o que eles estão postando, e aí chegar mais preparado para a entrevista. Então, tudo que você traz aí, eu acho muito sensacional, porque é o que a gente está ensinando por aqui também. E aí, Gi, eu vou ensinar só um hackzinho. Esse eu uso há muitos anos. Na época que eu estava fazendo processo seletivo, eu usava, Mônica, era batata. E tem pessoas que já me ouviram falar, fizeram entrevista comigo e usaram, e eu achei muito bacana. E tem neurolinguística por trás dessa dica que eu vou dar. Uma das perguntas que você tem que trabalhar com a pessoa que está te entrevistando, e isso funciona com a pessoa que vai ser sua liderança direta ou com uma das pessoas. Pergunte assim, e é dessa forma, programação neurolinguística aqui. Fui aprovado no processo seletivo e estou trabalhando com você. Qual a primeira entrega que você espera que eu realize? Ela é muito bacana, porque te ajuda a entender o papel daquela pessoa no dia a dia, ajuda a pessoa a te imaginar ocupando aquele cargo e ajuda você, a pessoa que está participando da entrevista, a entender aquilo que ela vai ser cobrada no dia a dia. Porque uma coisa que muitas vezes a gente não fala, Mônica, é importante que a gente avalie. O processo seletivo é uma via de mão dupla. A empresa, ela vai te contratar, e muitas vezes a gente quer entrar naquela empresa, mas é importante que a gente pense se aquela oportunidade agrega o objetivo de carreira que a gente tem, sabe? Sim. Na minha trajetória, por exemplo, entrar em um produto interno não somava para minha carreira. Óbvio, tem habilidades, mas era uma coisa que na minha estratégia de carreira não fazia sentido. E muitas vezes é nessa pergunta que você consegue identificar exatamente o que vai ser esperado do dia a dia, se você se sente confortável para entregar isso no dia a dia. Nossa, perfeito. Depois a gente coloca na descrição aí também para vocês anotarem e usarem aí de hackzinho para suas entrevistas. Adorei, adorei. Porque ela mostra ali, ela faz o outro, né, o líder ali pensar você já trabalhando. Nossa, muito, muito bacana mesmo. E aí, o que você não espera aí de uma pessoa iniciante em produto? O que você não espera? O que eu não espero? Boa. Iniciante, tá? Vamos setar bem aqui essa fala, que ela é super importante. Eu não espero que ela tome todas as decisões sozinha, eu não espero que ela não tenha perguntas, eu não espero que ela não faça perguntas que ela se sinta envergonhada de fazer. Eu fico muito desconfortável quando eu vejo uma pessoa que está começando na área e a pessoa vai para uma conversa comigo e tal, e ela não faz pergunta. E ela não faz perguntas assim, a pergunta é simples, né? Tá bom, né? Mas se ela não... se ela fica ali rebuscando muito, a gente percebe quando a pessoa tenta rebuscar para tentar colocar uma senioridade que ainda não tem. Então, esse comportamento assim, pensado para impressionar, ou pensado para não demonstrar que a pessoa tem interesse em aprender, isso é uma coisa assim, sabe, que me deixa atenta com o que está acontecendo. Ou a pessoa não se sente segura naquele ambiente, ou a pessoa está querendo, não quer expor uma insegurança, uma necessidade de evolução. Vulnerabilidade, e para mim, talvez, né? Exato, exato. E aí eu estou falando da Gisele no papel de líder, né? Eu sempre falo que a minha primeira missão quando eu entro na RD, a primeira coisa que eu sou na RD, eu sou líder. Eu não sou head de produto, eu sou líder de pessoas. Essa é a primeira coisa que eu faço. Se eu vejo uma pessoa que está ali no meu dia a dia comigo
e ela não está compartilhando essas coisas com transparência, eu me preocupo com o ambiente que está sendo criado. Eu me preocupo com como que aquela pessoa está fazendo a gestão de carreira dela, sabe? Sim. Então, acho que são esses pontos que acabam chamando a minha atenção ali para um ponto de, poxa, tem alguma coisa aqui que eu tenho que olhar com um pouco mais de cautela. Sim. Legal você trazer que essa semana eu recebi: estava com medo de errar. E aí eu falei: "Poxa, mas você está no lugar perfeito para errar, porque aqui é uma aceleradora de carreira, você pode errar, não que dentro das empresas você não pode, mas existe um peso de uma cobrança, né, e isso acontece em algumas lideranças, né, e algumas culturas. E é esse ponto que você traz dessa observação e analisar o contexto, o entorno, né, para ver se essa pessoa não está sendo coagida ali muitas vezes, né. Mas essa questão de medo de errar no começo, realmente, vai travar essa aceleração da carreira da pessoa, né, de poder fazer perguntas, de poder realmente errar, porque a gente vai errar, a gente erra até agora, né, então, a gente entende esse começo, né, que tem ali muitas dificuldades, a nossa área, ela é complexa, ela tem visões de negócio, que aí são várias limiares ali dentro, visão de tecnologia, que é um mundo gigantesco, visão de experiência do usuário, visão de UX, que também é todo, então, né, eu coloquei aqui os 3 grandes áreas ali de uma performance aí de Product Manager. Então, assim, não tem como a gente saber tudo, a gente, né, pode errar, e isso que você traz aí é um grande ensinamento para quem realmente está começando aí, não ter vergonha de perguntar, né. Mas uma coisa que eu acho que é legal dar esse adendo. Uma ex-diretora de produto minha, que a gente teve um ótimo relacionamento trabalhando juntas, ela falava, ixi, deu um branco agora. Lembrei. Que ela falava da questão do crachá. "Mônica, quando você tem um crachá, digamos, sou GPM ou sou head", você já gera um impacto inconsciente nas pessoas que estão ali ou a sua liderança. Então, às vezes, conseguir contornar, né, a questão do crachá, da hierarquia, para que as pessoas se abram, ou elas consigam ali trazer para você, é um desafio do líder também, né. Então, Nossa, são super. dois pilares ali de desafios, né? O desafio da pessoa conseguir demonstrar as vulnerabilidades e o nosso desafio de deixar o ambiente tranquilo para que ela possa também fazer isso, né? Sim, nossa, Mônica, super importante isso que você falou. Você sabe que eu acho que faz um ano atrás, eu recebi o feedback de uma das pessoas que eu lidero. Ela falou assim, numa avaliação anônima, ela falou: Gisele, gostaria que você demonstrasse mais vulnerabilidade, que você falasse mais abertamente sobre as dúvidas que você tem, sobre a insegurança que você tem e tal, sabe? E esse ponto Uhum, vale muito. Você veja como certos pontos na nossa carreira, se a gente não trabalha, eles permanecem ali, né? Eu recebi um uhum, feedback muito parecido com uma pessoa desenvolvedora que trabalhou comigo, que essa pessoa desenvolvedora falou assim: Gisele, o problema do produto é o problema do time, ele não é um problema seu, Gisele, PM, uhum, é um problema do uhum, time. Então você não precisa carregar o problema sozinha, divida com a gente. O que essa pessoa que eu lidero trouxe para mim é: quando você é vulnerável comigo, eu entendo que eu posso ser vulnerável com você. Olha que coisas baita importantes, né? ensinamento. Uhum, É, e sim. muitas vezes a gente acha que não pode ser vulnerável, que não pode ter essa percepção e tal, né? Então, eu acho que aqui existem dois grandes pontos. Se você é IC, né, numa cadeira de PM, independente de qual senioridade, não tente salvar o time. Não tente salvar o time. Eu vejo muita pessoa de produto que quer ser o PM herói ou a O PM herói. heroína. Gente, é loucura, é o nível de estresse assim que não faz sentido. Que não faz Uhum, sentido. E se você é uma liderança, e a gente fala muito sobre ser líder de produto, é solitário. Felizmente, hoje em dia, eu acho que não. Eu já me senti muito solitária
mas desde que eu recebi esse feedback dessa pessoa, eu entendi que não é solitário. Quando eu começo a demonstrar as minhas vulnerabilidades, e demonstrar vulnerabilidade não quer dizer que numa situação difícil você vai entrar em pânico junto com o time. Numa situação difícil, é importante que a liderança seja uma pessoa que o time confie para atravessar aquela situação. Né? Isso é difícil, porque às vezes você está morrendo de medo e você precisa levar o time do outro lado. Mas a gente decidiu ser liderança, essa parte do ônus. Mas demonstrar vulnerabilidade é muito importante para construir essa zona de confiança, sabe? Sim. E felizmente... Tem uma linha tênue, né? Tem uma linha tênue, né? Tem uma linha tênue. E eu vejo, Mônica, que é aprendizado mesmo, sabe? A Gisele de 2026 sabe enxergar essa linha tênue com mais habilidade que a Gisele de janeiro de 25. E eu tenho certeza que com menos habilidade do que a Gisele de 2027, sabe? São coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, sabe? Sim. E é aquilo que a gente está falando aqui, né? A vivência de produto e o teu crescimento vai ser muito pelas experiências, pelo que você vai estar passando, né? Você estava num produto muito ali já consolidado, aí você foi para um outro, que era desenvolver um produto do zero, depois você foi para uma experiência de startup, e aí tudo isso vai moldando o teu repertório e criando o teu perfil de liderança, né? Que você está criando ali. Bom, e aí agora eu queria ouvir de ti um caso de algum processo seletivo que você não avançou com o candidato e se você puder dizer por quê. Algum caso aí específico, não, sem, né, anonimizando. Com certeza. Eu vejo que esse case ele tem um pouco do que a gente conversou aqui. Foi uma pessoa que eu conseguia ver nitidamente que aquela pessoa ela tinha competência, que ela tinha histórico, que essa pessoa tinha bagagem e construiu uma jornada interessante, mas na hora de conversar comigo ela não soube contar para mim as experiências. E essa pessoa ela cometeu alguns pontos que eu considero crítico. Eu não consegui conversar com essa pessoa. Ali nos 60 minutos de entrevista, o que eu espero, essa é a minha expectativa, que a pessoa conte a trajetória dela em 15 a 20 minutos no máximo, para que eu tenha 40 minutos para fazer perguntas e ter uma troca. Então, existiu ali um momento onde a pessoa falou muito, e óbvio, eu entendo, a gente está ansioso, a gente quer trazer todas as evidências e tal, mas o objetivo de uma entrevista é uma troca, é uma conversa. Quanto maior for esse ping-pong, melhor, porque a pessoa entrevistadora vai fazendo as perguntas que são necessárias para aquele processo. Então, existiu ali um nervosismo a ponto de não conseguir trazer para mim as evidências. E quando a pessoa trouxe, pensa que a pessoa que está te entrevistando, ela não conhece o contexto da empresa, ela tem ali 60 minutos, né, para entender tudo aquilo que você está contando, montar um racional na cabeça dela de forma com que ela entenda o quanto que aquilo foi complexo e foi um dificultador, para ela conseguir traduzir a experiência para a realidade da empresa. Essa pessoa também não conseguiu me inserir naquela situação que essa pessoa atravessou, sabe? Então, esses dois pontos, volto, né? Era uma pessoa extremamente competente, que eu gostaria muito que tivesse vindo trabalhar comigo, tinha uma senioridade, mas esses pontos ali de comunicação, de conseguir traduzir as informações, pegaram muito. E como era uma posição de senioridade, né? Aí pegava mais ainda, porque a comunicação ela vai se tornando cada vez mais importante quanto mais alto o cargo que a gente ocupa. Sim. Uma coisa que eu dou de sugestão, dica para os nossos membros aqui, também para quem está ouvindo, que é bem esse desafio que você traz ali, que ela não conseguiu me inserir. Às vezes você vai para uma entrevista de emprego e essa empresa ela é de um segmento que você não tem tanta experiência nesse segmento. E aí fica mais difícil você
fazer uma relação, o líder entender o que você estava passando, que não sei se é o caso aqui específico, mas a dica que eu dou é, vai para a entrevista, entenda ali qual que é o mercado, o negócio daquela empresa e busque no seu repertório experiências que você tenha próximas, para que daí você consiga gerar o rapport, gerar a afinidade. Não é fácil, né? Porque às vezes você vai lá, mas daí se você está buscando uma migração para uma empresa de um segmento que você nunca nem viu é mais difícil, mas aqui eu estou falando para PMs plenos, sêniores, que tá tentando ali buscar outras colocações, outras posições. Então, tenta buscar algum repertório que tenha ali relação com aquele segmento, e aí tentar gerar esse rapport, essa afinidade. Não sei se foi o caso, Gi, tu pode até trazer, mas talvez seja o caso da habilidade da comunicação, da articulação em si, né? Com certeza, com certeza. A parte do Raportos tem muito a ver, tem conexão total com isso. E até trazendo uma dica adicional aqui, Mônica, eu sempre recomendava isso para as pessoas que faziam mentoria comigo, né? Não deixe para pensar seus cases de produto quando você estiver pensando em participar de processos seletivos. Você viveu alguma coisa que você considera importante, você participou de uma entrega importante, de uma iniciativa importante, registre essa iniciativa. Você pode usar aquela técnica ali que eu comentei agora há pouco, existem N outras técnicas e tal, mas registre aquele aprendizado. E entenda, um aprendizado, ele nunca é só sobre uma habilidade. Tem outras ali envolvidas. Vai ser gestão de stakeholder, é algo que deu certo, é algo que deu errado, foi experimentação, foi rollback, foi sunset. Pense sobre aquelas habilidades e tenha aquilo anotado. Releia aquilo com frequência, porque quando você vai para a entrevista, você não sabe o que a pessoa recrutadora vai te perguntar. Por exemplo, no meu processo seletivo na RD, quando eu era um processo seletivo para liderança. Então, o gestor, ele perguntou para mim aspectos muito técnicos, se eu tinha experiência com SLIs e SLOs de produto, e se eu tinha experiência com gestão de produto com outros times, qual era a habilidade que eu tinha. Foi uma pergunta extremamente técnica ali envolvida. E depois ele perguntou para mim, conte para mim uma situação tua como líder de produto, onde a sua tomada de decisão como líder não deu certo. Ele perguntou para mim onde eu falhei como líder. Sabe? Às vezes a gente vai para um processo seletivo pronto para contar como a gente é incrível, mas às vezes a pessoa quer entender como a gente falhou e o que a gente aprendeu com a nossa falha. Sim. Então, documentar tudo isso, ter essa humildade de passar por esse processo seletivo e falar assim, cara, aqui eu passei, eu não fui bem. E saber levar isso para outra pessoa de uma forma estruturada é muito bom, faz uma diferença muito grande, porque você sabe o que contar, você também sabe o que não contar. Né? Porque tem coisas ali que, poxa, a gente errou, aprendeu e vida que segue, né? Não quer dizer que tudo a gente tem que levar para a entrevista. Sim, sim. E aí, agora eu queria entender de ti um processo seletivo que você avançou com a pessoa, que você então deu ali a oferta. O que teve de diferente? O que essa pessoa demonstrou para ti? Pode ser um recente ou um que você, enfim, que você tem aí de primeira mão aí para falar para gente. Ai, boa. Eu vou trazer dois cases, tá? Tá. Eu tive uma oportunidade que era para contratar uma pessoa IC, então uma contribuidora individual, e essa pessoa no processo seletivo trouxe de forma muito transparente onde ela errou, aquilo que ela aprendeu no processo. Então, ela foi contando de forma muito fluida aquilo que estava acontecendo, tal, que não deu certo. Ela foi muito autêntica ali. Então, ela falou assim, nossa, desculpa, eu tô nervosa aqui, eu queria muito conversar com você, eu quero muito fazer parte dessa empresa, eu acabei me enrolando. Posso começar de novo? Por gentileza, comece. A pessoa é autêntica, a pessoa ela não tem medo de se expor, ela cria um ambiente ali de confiança, onde eu e ela, a gente se sentiu à vontade ali naquela troca. E aí ela trouxe o case dela, era uma pessoa muito segura daquilo que ela estava falando, e aí eu vi que ela ter pedido desculpa e começado de novo não é uma insegurança, muito pelo contrário, ela é segura, ela se sente ali à vontade,
e ela demonstrou que ela queria muito fazer parte da empresa. Isso me conquista. Eu busco pessoas que queiram construir a cultura junto comigo. Cultura é uma coisa super importante para mim. Então, uma das coisas que eu analiso é se a pessoa tem match ali com a cultura. E o segundo aspecto foi a pessoa que soube trazer a trajetória dela de carreira de uma forma resumida. Então, dentro daquilo, né, de 15 a 20 minutos para contar a tua jornada e me convencer de que você é a pessoa que eu estou buscando para fazer parte da empresa, a pessoa soube fazer isso dentro desse tempo. E quando eu perguntei para essa pessoa quais que são os seus valores principais no teu dia a dia, aquilo que você se orgulha de ter como características profissionais, né? A pessoa soube trazer um equilíbrio muito bom entre habilidades de relacionamento e habilidades técnicas. Como eu estava procurando uma pessoa líder, ela soube fazer esse mix, e eu achei isso muito importante, porque às vezes as pessoas querem falar assim, não, eu gero resultado, eu sou muito boa, eu sou cruel, eu não tenho medo de tomar decisões difíceis e ter conversas difíceis. Tá bom, pessoa, mas você é um ser humano? Ou eu estou contratando aqui um robô? Perceber que a pessoa consegue construir essa camada de humanidade, para mim também foi super importante. Que legal. Quando você falou ali que ela demonstrou que queria muito fazer parte, foi nessa hora que ela falou, quero muito, estou muito nervosa, ou você percebeu alguma outra comunicação dela, fazendo alguma similaridade com a RD, algo nesse sentido? No início da entrevista, essa pessoa já falou assim, nossa, eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou muito feliz de participar desse processo seletivo, mesmo que eu não passe, já considero uma coisa muito bacana, porque eu estou aqui na terceira etapa e eu estou avançando. E eu sei que se eu não passar, eu vou para a quarta etapa porque eu estou aprendendo. Caramba! A pessoa entende o que é o processo seletivo, enxerga a metade cheia, né? E maturidade, né? Isso. Enxerga a metade cheia do copo e está indo em frente, e tá aberta aqui para essa construção em conjunto. Sim. Quando a gente fala de carreira, principalmente carreira em produto, que é tão complexo, às vezes não tem uma trilha clara de como seguir, as pessoas têm, às vezes, muita questão emocional nisso, né? Buscar ali a migração, buscar uma posição ou ir para uma entrevista, e aí elas se sentem, às vezes a gente chama disso de síndrome do impostor, né? Então isso tudo vai atrapalhando nesse momento de uma entrevista, que nem você falou, a pessoa também está avaliando a nossa empresa, e se ela chega aqui com uma maturidade de consciência emocional, para você vira mais um momento tranquilo e leve também, né? Não fica tanto aquele momento, pô, estou avaliando essa pessoa, né? Então, se ela traz essa maturidade, fica leve para você, para o líder, para o gestor, avaliar a pessoa, né? Decidir se avança ou não. E aí, às vezes, ela fazendo isso, esse comportamento dela, te demonstrou isso. Pô, eu posso aqui avaliar ela da melhor forma, que ela vai se sentir bem, ela não vai sair daqui ruim e chateada, que acontece muito com as pessoas, né, que estão tentando uma migração, uma recolocação, às vezes colocam a culpa na empresa, ou no processo, ou no mercado, então a gente vê muito isso, né, mas a carreira, ela é sua, é você que faz, né? E eu falo que a carreira de produto é um produto também. Então você vai testando, eu vou testando aqui se esse case funcionou, eu vou testando se esse pitch aqui está funcionando. Agora eu vou, e vai demonstrando ali essa maturidade, que não é fácil, mas quem consegue chegar nesse nível aí de autoconhecimento, enfim, consegue aí bons resultados, né, Gi? Com certeza. Nossa, e você trouxe um ponto super importante, Mônica, da experimentação, né? E lembra quando eu comentei assim, cara, tem ali o seu Notion, o seu Google Docs, sei lá, qualquer coisa, mas onde você tem os seus cases e você testa isso, esteja aberto a isso, esteja aberto a aprender com o processo seletivo, né? Eu lembro naquele momento que eu saí da Softplan, que eu fui para o mercado, eu fiz muito processo seletivo. E foi difícil,
né, essa transição, porque eu não acertava o discurso, eu não sabia me posicionar como pessoa de produto, eu não sabia contar as coisas, eu estava insegura comigo mesma, eu ainda sentia aquele gostinho agridoce de, poxa, será que eu sou PM? Será que eu sou engenheira civil? E tudo isso entra no meio, tudo isso influencia as coisas. Então, o não, ele, tudo bem, perdi, poxa, às vezes é uma oportunidade super bacana numa empresa positiva, mas o que que você aprendeu com aquilo? Né? Qual que é a tua avaliação? A empresa não me deu feedback, deu feedback genérico, tá bom, né? Mas seja proprietário da tua carreira. O que que você aprendeu com aquilo? O que que você acha que você não fez bem feito naquele processo seletivo? E essa capacidade dessa análise autocrítica de carreira e de performance, ela é importante para o resto da vida. Para o resto da vida, porque quando você é coordenação, quando você é gerência, se toda vez que você tiver uma postura equivocada, você esperar que a tua liderança chegue para você e fale que você não teve a postura que você deveria ter, você vai se destruir. Porque é nesse lugar que você erra mais, sabe? Porque são uma série de decisões e tal, uma série de variáveis, e tem N formas de fazer. E aí sim vai ser a hora da autocrítica, né? De você entender como você melhora. Então, comece a trabalhar essa melhoria contínua com base na tua própria percepção desde o processo seletivo. Sim, sim. E não é uma autoanálise, não é algo tão fácil, tão simples, né? Então, às vezes, buscar também um direcionamento. Às vezes eu falo, né, para os nossos membros ou pessoas que estão passando pela gente, não recebi feedback. Tá, mas me conta como é que foi. E aí a gente vai tentando trazer esses feedbacks e demonstrando, olha, aqui você falhou, aqui não, aqui poderia falar, né, menor, uns 5 minutos ali. Então, tudo isso, porque os processos são assim, mais complicado, realmente uma empresa que entrega um feedback mais né, completo. E também entenda que não é você, né? A empresa tem ali algumas opções e ela selecionou uma outra opção. É simples, tipo lógica. Bom, Gi, agora eu quero abrir aqui para algumas perguntas, né? Que nossos membros do PMSC estão aqui participando ao vivo. Eles têm esse benefício aqui, né? Para participar junto com a gente ao vivo aqui e fazer perguntas para você. E a Priscila Félix, colocou aqui 2 perguntas e eu quero ler uma delas para você interagir aqui com a gente. Quais comportamentos ou atitudes você costuma observar em APMs que crescem mais rápido dentro do time de produto? Você já falou um pouquinho, né? Mas aqui é bem especificamente falando sobre esse crescimento rápido. Ótimo, ótimo. Pensa o seguinte, né? Se a gente for pensar a PM como nível 1, PM2 e PM3, o que vai diferenciando disso é o tamanho da zona de influência. Então, eu espero que uma pessoa PM tenha uma boa influência no time, um PM2 ele tenha um bom relacionamento com os pares, e um PM sênior ele começa a ter influência com os outros PMs e ele começa a ter uma boa gestão de stakeholders. Dito isso, né, essa ampliação da zona de influência, quando eu olho para uma pessoa PM que cresce rápido, essa pessoa, ela pula, no sentido positivo, essa zona de influência. Então, ela consegue ter uma boa influência no time e ela começa a trabalhar muito próximo aos pares, às outras pessoas de produto, e ela começa a expandir lateralmente essa influência. Então, ela vai conversar bastante com Product Marketing, vai conversar com Prodops, vai conversar com a liderança, sabe? Eu acho muito legal quando uma pessoa PM pede um skip level comigo. Quando ela tem essa iniciativa de vir conversar com a pessoa head, poxa, eu gostaria de conversar comigo. Você tem um tempo disso? Sabe? Um tempo para falar comigo? Isso legal. É muito legal. A pessoa tem gestão de carreira. Além dela estar ali no dia a dia, fazendo as iterações dela, ela tem gestão de carreira. Então, na minha percepção, Mônica, o crescimento rápido, ele obviamente ele está associado às entregas que essa pessoa faz, e isso acontece ali no dia a dia, isso aparece facilmente e é o esperado,
que a pessoa faça essas entregas, mas o crescimento rápido ele está muito relacionado a habilidades comportamentais. E habilidades comportamentais feitas com naturalidade, porque eu volto no ponto, a gente também percebe aquela pessoa que está cavando a oportunidade, que está pisando no pescoço do coleguinha, que não está com o jogo ali, não está no fair play, né, como dizem. Então, essas percepções assim, elas são muito importantes. Legal. Mais do que a técnica, então, né, a habilidade ali de relacionamento, comportamento e gestão da influência, né? Eu sempre falo, certeza. Né? Porque até na construção do feedback, né? Imagina o que eu vou abrir um pouquinho a porta da cozinha. Como que acontece nesse caso, né? Pelo menos aqui na RD, a pessoa líder dessa pessoa APM vai chegar, oi Gi, tudo bem? Tem a pessoa fulana tal, é a PM, e essa pessoa, eu considero que essa pessoa tá pronta para ser promovida. É um tremendo red flag, assim, se a pessoa red não sabe que essa pessoa existe. Então, se preocupa. Então, se preocupe em ser a pessoa conhecida. É super importante, sabe? Você vai, assim, seja conhecida pelos motivos saudáveis, né? Você vai compartilhar conhecimento, vai compartilhar um artigo, vai pedir um skip level, você vai estar lá na documentação, vai montar uma documentação interessante e tal. Crie a sua influência, se permita ser conhecido pelos motivos nobres e justos que ajudem com a sua carreira. Aí beleza, né? Se a pessoa red já conhece, metade do caminho já está andado. A segunda pergunta que eu faço bom, a pessoa está pronta para o próximo nível? E geralmente a liderança vai trazer as evidências ali de entrega, e aí a gente sabe sobre isso, porque entregas são comentadas, né? Isso é mais fácil. Numa reunião executiva, numa reunião de resultado, a gente conversa sobre aquilo que foi entregue. Então, isso acontece mais naturalmente. Mas as habilidades comportamentais que mostram isso, né, que evidenciam, daí geralmente vai ser, eu preciso entrar muito pouco no dia a dia dessa pessoa, ela já trabalha com bastante autonomia, ela tem um bom relacionamento com os pares, teve um case aqui recente de uma movimentação de carreira que a pessoa líder trouxe para mim, poxa, ela conduziu uma reunião com o PMM que eu precisei falar muito pouco. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu sempre comento com as minhas lideranças, habilitem as pessoas que vocês lideram de modo que vocês precisem entrar o mínimo possível no dia a dia, porque daí vocês têm banda para assumir outros desafios e eu vou fazer outras coisas e aí todo mundo cresce, né? O movimento de carreira é assim. Então, essas habilidades são muito importantes nesse dia a dia. E outra coisa, né? Pessoas APMs para crescer rápido na carreira. Fale com a sua pessoa gestora que você tem ambição de carreira. Leve o case para essa pessoa para a tua liderança. Não tenha vergonha de montar a sua pastinha, o seu portfólio de cases e levar para a sua liderança. A carreira é sua, né? Embora a liderança seja advogado para defender e dar visibilidade do teu processo, a responsabilidade de construir as evidências sobre a sua progressão de carreira é da pessoa profissional. Todo mundo sabe, mas a evidência vem dessa pessoa. Nossa, vários ensinamentos aqui. O ponto que você fala ali sobre se a gestor, né, o head conhece essa pessoa, está muito ligado ao networking. E a gente fala, networking, tem que fazer networking na comunidade. Não, mas você já começa o networking internamente, né? Então, as pessoas ali, os teus pares, teus colegas, te conhecendo, te vendo, não à toa, eu sempre busquei também fazer comunidade de produtos dentro das empresas que eu estava, porque realmente queria trazer essa vivência, esse conhecimento. E claro, né, é uma paixão minha, né? Então era mais fácil para mim fazer isso, mas não é todo mundo que tem. Então, essa habilidade que você traz sobre ela ser conhecida, eu traduzo como um network interno mesmo, não só para o mercado, porque depois você vai sair dali, né? Teus pares que atuavam com você podem te indicar e recomendar.
E outra coisa que você falou, né, de habilitar o seu APM, né? Eu vejo uma questão no mercado que muitas vezes a gente entra com uma posição de júnior e o nosso líder não entende que a gente é product manager, que a gente tem que ter autonomia de decisões, que a gente tem que olhar para o mercado, para o negócio, mesmo sendo júnior. E às vezes acaba colocando esse júnior mais no gestor de projetos, no gestor de backlog, e não fazendo ele viver a vivência de product manager, né? Então, isso que você fala, habilite para que essa pessoa seja mais autônoma, a tradução que eu faço é realmente deixe ela ser product manager. Nossa, com certeza, né? E aí é muito responsabilidade da liderança de dar pista para essa pessoa. E eu gosto muito de falar com pessoas líderes, sabe? Eu acho que está cada vez melhor. Eu vejo grandes líderes de produtos surgindo, mas é importante também que as pessoas líderes entendam qual é a responsabilidade delas no dia a dia. Exatamente. Então, lideranças de produto estão ali para dar pista para as pessoas. Não tenha medo de ter uma pessoa no teu time que voa. É maravilhoso quando a gente tem uma pessoa no time que voa, sabe? É ótimo. Uhum. A pessoa não vai devorar o teu cargo, ela não vai ser promovida para você ser desligado, a menos que você não entregue, né? Mas dar essa pista é super importante. Mas, e caso não aconteça, eu acho que o caminho natural aí é você conversar sobre isso e demonstrar para a pessoa, para essa tua pessoa líder, o que você quer fazer, né? Que habilidade a mais você quer desenvolver. E até uma oportunidade para demonstrar como você consegue ter conversas difíceis. Sim. Porque você chegar para a tua liderança e falar assim, pessoa líder, olha, eu quero fazer tal coisa, você não está me dando pista para isso, e eu sinto que eu posso fazer por esse motivo, é uma conversa difícil, mas é importante ter. As conversas difíceis, elas não são só laterais, elas são muitas vezes para cima, né? Com a tua liderança. Então, é um aspecto muito importante de conseguir trabalhar. E demonstra também maturidade, senioridade. Isso. Porque quando você chega ali falando o que você quer aprender, você demonstra que você conhece da área, que você conhece dos desafios que a área propõe. E às vezes, se você fica ali acomodado, né? Muitas vezes o que eu percebo é isso também. O PM ele fica numa posição de júnior porque ele também não entende o que o mercado está esperando de um PM, do que é esperado dele, e fazer essas perguntas difíceis, né? Olha, me coloca mais numas agendas de apresentação para o cliente, ou me coloca numas monthlies, né? Que são cerimônias mensais que você, gestor, está apresentando a estratégia, eu quero só fazer parte. Então, tudo isso são movimentações de carreira. Ai, eu amo esse assunto. Vamos lá. A Pri fez a outra pergunta aqui. Como você enxerga a transição de profissionais com forte experiência em negócio ou operações para posições de PM? O que costuma facilitar ou dificultar esse movimento? Eu enxergo com ótimos olhos, Pri. Acho que é super positivo, inclusive pensando em diversidade do time, né? Quando você tem uma pessoa que veio com experiência de negócio, ou então uma pessoa que veio de operações, é super rico. Eu e a Mônica, a gente teve uma oportunidade muito bacana de trabalhar nesse mix, né, Mônica? Eu era uma pessoa com conhecimento de negócio, você tinha uma experiência ali de produto incrível, a gente tinha outras experiências, outras pessoas com experiência de contabilidade, de mercado financeiro, e era um mix muito bacana, né? É super rico. O que eu considero que facilita? De novo, né? Os 3 pilares foram maravilhosos. Usem esse recurso porque eles são interessantíssimos. E eles são uma peça muito importante para construir essa influência e para construir essa segurança. Se você não tem nenhum dos 3, é muito difícil fazer entrega, porque você está tentando construir os 3 pilares ao mesmo tempo, e aí, lei da engenharia civil, a casa não para de pé e não se constrói. Se você tem um desses 3 pilares, pelo menos você tem algo no qual se apoiar e construir essa relação. Então, facilita, porque você tem algo que você pode usar para compartilhar e construir essa influência com as pessoas pares.
Mas a moeda ela tem duas faces, né? Ela pode dificultar se você entra numa crença de que você sabe tudo, de que aquilo é uma verdade imutável, e começa a desconsiderar que existem diferentes realidades, diferentes opiniões e diferentes contextos que você tem que se habilitar e que você tem que entender. E você fecha os olhos para aquela realidade, sabe? Então, se você considera que a sua força é tão forte ao ponto de você não precisar das outras competências, é o ponto que a força vira algo que dificulta. E é sim um ponto de atenção a velocidade e a abertura que você tem para absorver os outros contextos, os outros pilares, né? Então, como que você se esforça, sendo você uma pessoa de negócio ou de operações, como você se esforça e que mecanismos você cria para entender de gestão de produto, para se relacionar com as outras pessoas, para construir esse relacionamento, sabe? E dependendo de como está organizada a estrutura onde você está inserido, não vai ser sua pessoa líder que vai te ensinar de gestão de produto. Nem é muito a responsabilidade dessa pessoa. Ela está ali como mentora. Ela vai trazer ali os pontos principais, vai fazer uma sondagem da tua carreira e te direcionar aquilo que faz mais ou menos sentido. Mas é muito difícil uma pessoa gestora que tenha tempo para parear contigo para repassar esse conhecimento. O que vai acontecer? Você vai ter que buscar esse pareamento com seus pares, com outras pessoas de produto, para te explicar como funciona o Gira, como que essas pessoas fazem o discovery, como que elas conduzem uma daily com um time, uma retrospectiva, um refinamento e tal. Então, essa construção de relacionamento e essa gestão ali do dia a dia pode acabar sendo um dificultador. Sim. Bem legal, Gi. Bom, a gente está indo para o encerramento, mas antes de encerrar e te deixar aqui a palavra, eu quero dar um recadinho aí para quem está assistindo. Se você não deu like, dê o like agora nesse vídeo. Inscreva-se aqui no canal. Comenta também quem você espera ver no próximo episódio. Aí a gente abriu as séries de heads, então coloque aí as pessoas que você se espelha, né? Que você tem aí como referência. E também um recadinho. Nos comentários fixado vai estar o link do nosso grupo VIP. Esse grupo VIP vai te dar acesso à nossa call fechada na próxima segunda-feira, ao meio-dia, onde a gente vai fazer uma call sobre como migrar para a área de produto, como conquistar a sua primeira posição nessa cadeira. E essa call não vai ficar gravada e ela tem limite de participação. Então, se você quer saber tudo que a Gi falou aqui, de forma que ela trouxe, né, da vivência dela, você vai ver todos esses passos estruturados que podem te ajudar a acelerar essa tua migração, a conquistar essa posição na área de produto. Então, clica no botão e faça parte lá do nosso grupo. E tirando o merchan de lado, Gi, quero te agradecer demais pela tua disponibilidade e participar aqui com a gente. Você é uma referência de tudo que eu falei, né? Do pilar da proficiência, do pilar da articulação. Então, eu aprendi muito com você também. Então, e continuo aprendendo, né? Então, muito obrigada pela tua confiança e participar aqui com a gente, trazer a tua experiência, a tua vivência. E eu quero deixar aí a palavra para ti, para você compartilhar tuas redes, enfim, falar o que você desejar aí para os nossos espectadores. Ai, sensacional, Mônica. Foi um prazer participar. Em 2026 eu quero voltar aí às redes sociais, a comunidade estar mais ativa. Eu tô no Instagram, @gisele.anversa. Estou também no LinkedIn, Gisele Anversa. E lá eu compartilho conteúdo sobre os vários aspectos, né? Sobre os vários pontos ali da gestão de produto, desde para pessoas que estão começando nessa jornada, até pessoas que estão ali no processo de liderança. E minha palavra final aqui é super importante. A gente está percebendo que 2026 começou um ano movimentado aí, né? Várias coisas acontecendo e tal. Busquem sempre uma postura positiva perante as situações de adversidade. Isso é cada vez mais importante. O cenário econômico é desafiador. O Brasil, ele é um país onde o contexto político influencia
muito nesse contexto, e esse ano a gente tem um ano de eleição, isso deixa o mercado volátil, vai deixar as empresas nervosas, e por consequência aí toda uma carreira de questões. Então, ter uma atitude positiva perante tudo isso é super importante para uma pessoa de produto, para sempre olhar as oportunidades de o que você pode aprender na tua carreira quando você passa por um solavanco de carreira. Então, tá bom, passou por um top-down, passou por uma mudança de org, passou por algo que você não gostou. O que você aprende com relação a isso? Para não ficar remoendo aquilo. Pode sofrer, pode ficar chateado, todo mundo é humano, a gente tem que se acolher em primeiro lugar, mas essa capacidade de seguir em frente, de se recuperar, é uma habilidade super importante que tem aplicações, inclusive, no dia a dia. E construam redes de relacionamento no trabalho, na comunidade. Eu e a Mônica, a gente se conhece aí há 9 anos e criou-se aqui essa ponte. 9 anos. 9 anos, meu Deus, meu Deus. Então, vale muito construir essas informações, essas percepções, porque é isso que leva a gente à frente. Na empresa tem um potencial tremendo, e no dia a dia, pessoal e profissional também, fora da empresa, tem um potencial também muito bacana. Fora isso, Mônica, muito obrigada, eu adorei. Você tinha dito que passava voando esse tempinho, foi maravilhoso, eu gostei muito de estar aqui e estou à disposição para o que eu puder sempre contribuir. Ai, muito obrigada, Gi. Obrigada de novo, né, pela tua participação. A gente vai deixar todos os contatos da Gi aqui nos comentários, na descrição, para vocês acessarem e irem seguir ela, porque realmente, gente, é conteúdo muito rico. Então, mais uma vez, muito obrigada, Gi. E eu quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui esse momento. Então, mais uma vez, dá um like, curte, comenta, compartilha e comenta aí as próximas pessoas que você espera ver por aqui. Então é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.